Quem é o Uchiha mais forte? Quais são os 10 mais poderosos desse clã? Se você já se perguntou isso, hoje iremos tentar responder nesse vídeo. E eu te garanto que tem alguns Uchihas aqui que muitas pessoas nem se lembram ou sequer chegaram a conhecer, mas hoje vamos listá-los aqui. O clã Uchiha é um dos clãs mais poderosos de Naruto. Eles descendem de Indra Otsutsuki, o filho mais velho de Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos. Esse clã tem uma poderosa Kakegenkai, que é o Sharingan, um dos 3 grandes doujutsus. O clã Uchiha produziu vários dos shinobis mais poderosos da história, e hoje vamos listar os 10 mais poderosos desse clã. Só lembrando que se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever, porque a gente está com uma meta para tentar chegar aos 10 mil inscritos, que seria uma marca muito importante pra gente. Se você gosta do universo de Naruto e de Boruto, esse canal aqui provavelmente você vai gostar bastante, porque toda semana a gente traz conteúdo sobre, como teorias, análises, opiniões, top 10 e por aí vai. Então nos ajude com a sua inscrição, porque pelas estatísticas, a maioria das visualizações aqui são de pessoas não inscritas e que depois voltam para assistir mais vídeos. Então nos ajude se você gostar do canal e também deixe o like, porque isso ajuda muito no engajamento. Mas antes da gente começar o vídeo, eu preciso explicar para vocês os critérios que irei usar aqui. Primeiro, deixando claro que só vamos contar os Uchihas canônicos, que chegaram a aparecer no mangá, a obra original. Ou seja, nada de Uchihas exclusivos do anime. Segundo, vamos considerar os auges de cada personagem, não importa como ele alcançou determinado patamar, o auge do personagem na franquia é o que vai valer. E o último, nada de Uchihas que não são puros ou que não aparecem em Naruto. Nada de Sakura, Shin Uchiha, Sarada ou até mesmo Indra. Tendo definido tudo isso, vambora para nossa lista. Em 10º lugar, Rikaku Uchiha. Rikaku Uchiha é um personagem que não temos muitas informações. Ele apareceu no mangá quando o Obito estava explicando para o Sasuke a história de todo o clã Uchiha e dos Senjus. Porém, o terceiro databook nos dá algumas informações a mais sobre ele. Informações essas bem importantes. É dito que Rikaku Uchiha era um dos mais poderosos dentro do seu clã, além de ser um bom líder. Ele ainda possuía o Sharingan e vivia numa época que a guerra era constante, a era dos estados combatentes, o que provavelmente fazia dele um personagem com bastante experiência em batalha, pois ele era um dos mais poderosos e um ótimo líder, por isso ele fica na 10ª colocação. Em 9º lugar, Tajima Uchiha. Pai de Madara e Izuna, Tajima Uchiha era o líder do clã, o que já demonstra o seu nível de poder altíssimo, pois para ele ser o líder do clã Uchiha, significa que era o mais forte do clã, ou um dos mais, o que nesse caso em específico não é pouca coisa, já que se trata do clã Uchiha, e é um dos clãs mais poderosos da história. Então, para você se tornar o líder deles não é pouca coisa. O Tajima também possuía o Sharingan, além de ter uma espada, deixando claro que ele era um usuário de Kenjutsu. Possuindo o Sharingan e sendo um usuário de Kenjutsu, o seu nível de combate deveria ser muito alto, juntando os reflexos apurados do seu doujutsu com a sua espada. Foi dito também que o Tajima era do mesmo nível que o líder dos Senjus e pai do Hashirama e do Tobirama, o Butsuma Senju. Por tudo isso, ele ocupa a 9ª posição. Em 8º lugar, Kagami Uchiha. Kagami era subordinado de Tobirama. Mesmo sendo um Uchiha, ele não sucumbiu à maldição do ódio e ganhou até a confiança do 2º Hokage, sendo um homem de confiança dele, além de possuir o Sharingan. Inclusive, o Shisui é um descendente do Kagami. O 2º Hokage diz que Kagami fez grandes coisas pela vila, o que não é pouca coisa para um Uchiha e que faz parte ali do esquadrão pessoal do 2º Hokage. Considerando então esse fato e o de que ele tinha o Sharingan, além de ter sido uma das exceções no clã Uchiha a não ter sucumbido à maldição do ódio, além de que no 4º databook é dito que ele agia como um excelente ninja, o Kagami fica na 8ª posição. E só para complementar, tem um episódio do anime onde o 3º Hokage diz que o Shisui lembrava de um velho amigo, que no caso era o Kagami, e o próprio Shisui diz que ainda não estava naquele nível. Um detalhe bem interessante e que mostra um pouco do nível do Kagami, apesar de ter aparecido no anime. Em 7º lugar, Fugaku Uchiha.
Fugaku era o líder do clã Uchiha e da força policial de Konoha, sendo o pai de Sasuke e Itachi. Ele possuía o Sharingan, além de dominar completamente o Katon. O fato dele ser o líder do clã Uchiha e da força policial de Konoha já o coloca num patamar muito alto, porém, o fato é que Fugaku era extremamente respeitado dentro do clã Uchiha, que inclusive queria que ele fosse o quarto Hokage no lugar do Minato. É dito também que o Fugaku teve muitos feitos na guerra e que os ninjas de outras nações temiam só de ouvir o seu nome, o que já demonstra o quão poderoso deveria ser esse cara e por isso ele ocupa a 7ª posição. Em 6º lugar, Izuna Uchiha. Izuna foi o irmão mais novo do Madara e que era bem poderoso. Só o fato dele ter sido um dos únicos do clã Uchiha a ter despertado o Mangekyo Sharingan já demonstra o seu nível de poder. Izuna cresceu na guerra, lutando todos os dias incansavelmente, o que mostra que ele possuía uma grande experiência em batalha. É dito que ele e o Madara competiam constantemente e treinavam muito, sendo parecidos em quase todos os aspectos. Izuna e Madara eram tidos como os mais talentosos do clã Uchiha, além de que com o tempo eles tomaram a liderança do clã. Izuna é um dos Uchihas mais poderosos que já existiram e ocupa a 6ª colocação. Eu poderia até colocá-lo numa posição melhor, porém, como não temos muitas informações detalhadas sobre as suas habilidades, eu acho melhor deixá-lo aqui mesmo para ser mais justo com outros personagens que demonstraram mais. E não se esqueça, se você estiver gostando do vídeo, já deixa o like aí para ajudar no engajamento, é uma parada que ajuda bastante o vídeo e também ao canal, e se inscreva se você tá curtindo o conteúdo e se você gosta do universo de Naruto e Boruto. Toda semana eu vou postar conteúdo como esse, então ajude aí a gente a chegar aos 10.000 inscritos, tamo junto. Em 5º lugar, Shisui Uchiha. Shisui foi um dos Uchihas mais talentosos que já existiram. Ele possuía o Mangekyo Sharingan e uma das habilidades mais roubadas de toda a série, o Kotomatsu Kami, um poderoso genjutsu que manipulava as pessoas sem que elas nem se dessem conta. A fama do Shisui se estendia além da Vila da Folha. O próprio Bi sabia quem ele era. Shisui era muito respeitado, até mesmo pelo Itachi, apesar de num episódio do anime, o Shisui ter admitido que era inferior ao Kagami. Temos muito mais informações do Shisui do que do próprio Kagami, fora que o fato dele ter admitido que era inferior não prova absolutamente nada, ele poderia estar sendo apenas modesto, enfim, de qualquer forma é mais que justo ele estar nessa posição. Em 4º lugar, Itachi Uchiha. Itachi é um dos maiores gênios de toda a série, tendo se tornado o capitão da Anbu com apenas 13 anos de idade. Ainda como criança, ele já pensava como um Hokage. Itachi era um gênio sem igual, sendo ótimo nas mais diversas áreas, como o Shuriken Jutsu, por exemplo. Ele possuía o Mangekyo Sharingan, tendo habilidades muito poderosas, como por exemplo o Tsukuyomi, um genjutsu que prende o adversário, a sua mente, num mundo de ilusão onde a percepção do tempo é distorcida, fazendo o oponente sofrer por dias, quando na verdade, no mundo real, se passaram apenas alguns segundos. Ele também possuía o Amaterasu, chamas negras que queimam qualquer coisa. Além disso, o Susanoo do Itachi era um dos mais poderosos, possuindo 2 armas, o espelho de Yata e a espada de Totsuka. Com a espada, o Itachi conseguia selar qualquer coisa, já com o espelho, ele podia refletir qualquer ataque. O Zetsu até diz que com tudo isso, o Itachi era praticamente invencível. O Itachi era um gênio sem igual e por isso ele fica com a 4ª posição. Em 3º lugar, Sasuke Uchiha. Provavelmente muitos não esperavam que o Sasuke ocupasse essa posição, mas calma lá que eu vou explicar. Primeiro, estamos considerando os auges dos personagens. O Sasuke atingiu um patamar que poucos alcançaram na obra, porém, definitivamente ele não é o Uchiha mais poderoso, mesmo em seu auge. E olha que o Sasuke é o meu Uchiha preferido e um dos meus personagens favoritos da série. Mas, continuando, o Sasuke sempre foi um prodígio. Ele despertou o Mangekyo Sharingan e posteriormente evoluiu para o Eterno. Ele também possui a Amaterasu, mas consegue usar o Kagutsushi,
que é o controle das chamas, podendo moldá-las da forma que bem entender. O Sasuke possui o Susanoo e chegou à forma perfeita. Apesar do Sasuke em Boruto ser um ninja muito mais completo e experiente, o seu auge em poder bruto foi no final de Naruto, onde ele ganhou um buff enorme do Hagoromo e além disso conseguiu acesso ao Rinnegan, podendo usar habilidades como o Amenotejikara, que o permite trocar de lugar com qualquer objeto e pessoas. Sasuke pôde até mesmo treinar o chakra de cada uma das 9 bijus, usando então o Gedo Susanoo, que de acordo com a Kurama, o tornava praticamente no nível do Rikudo. Isso permitiu usar a técnica mais poderosa do Sasuke e uma das mais poderosas de toda a série, a Flecha de Indra. Porém, por que o Sasuke não está acima da terceira posição? Bom, isso nos leva para o segundo colocado, que é Obito Uchiha. O auge do Obito foi a sua forma de Jinchuriki do 10 caudas, que de acordo com o Madara, o deixava como sábio dos 6 caminhos. Muitos subestimam o Obito nessa forma, levando em conta a forma como ele acabou sendo derrotado, porém, isso é um grande erro. Primeiro, a maneira como o Obito morreu não o tornava fraco, ele perdeu daquela forma porque tinha que acontecer para a história andar, o Obito ter a sua redenção, se identificando com o Naruto e o Madara ascendendo como o próximo Jinchuriki, um dos vilões finais. No entanto, precisamos levar em conta que o Naruto tirou grande parte da disposição do Obito de continuar lutando, o que foi um dos motivos da sua derrota. Podemos até usar como exemplo a própria derrota do Madara, que muitos reclamam. Isso o torna fraco? Muito pelo contrário. Outro ponto que devemos levar em conta é que o fato de um personagem estar acima do outro numa lista de níveis de poderes não significa que ele jamais perderia para um personagem menos poderoso. Em qualquer obra e em Naruto tivemos personagens mais poderosos sendo derrotados. O time 7 selou a Kaguya, porém eles não eram mais poderosos que ela. Por isso, quando o Obito é colocado acima do Sasuke, isso não significa que em nenhum cenário o Sasuke do Gedo Susanoo não poderia ganhar. Estamos analisando aqui poder bruto e o fato é que mesmo Sasuke tendo ficado muito poderoso, ele ainda não superou sozinho em seu auge um Jinchuriki do Jubi simplesmente, mano, o 10 caudas. As pessoas subestimam demais essa forma, principalmente quando é com o Obito, porém, a forma dele como um todo é muito mais poderosa do que o Sasuke no seu auge, pois ele era o Jinchuriki do próprio Jubi, que o colocava com um poder quase igual ao do Hagoromo, como o próprio Madara disse, assim como a Kurama também fala que o Sasuke naquela forma, usando o Gedo Susanoo, estava como o sábio dos 6 caminhos, fazendo como ele fazia. Vejam que a própria obra coloca eles no nível do Hagoromo, porém, um Jinchuriki do Jubi ainda é mais poderoso que aquela forma do Sasuke como um todo, até porque o próprio Sasuke ficou muito debilitado após usar todo aquele poder, concentrado na Flecha de Indra. Já o Obito possui um poder muito mais amplo, de uma magnitude sem igual e mais estável. Pelo menos antes de ele ser derrotado. Ele controlava as Gudodamas de uma forma impecável, moldando elas da forma que quisesse. Ele tinha a espada de Nunoboko. Obito também podia produzir Bijudamas, que aliadas às barreiras que o Obito também tinha a capacidade de fazer, eram um combo mortal, praticamente sendo impossível de escapar para a maioria das pessoas. Porém, mesmo que seu auge seja a forma de Jinchuriki, o Obito era um ninja espetacular. Ele possuía uma das habilidades mais roubadas e poderosas da obra, o Kamui, um ninjutsu de espaço-tempo. Com ele, Obito conseguia ficar intangível, usando desse recurso em seu próprio estilo de combate. Além disso, ele possuía as células do Hashirama em seu próprio corpo, o que o concedia uma série de vantagens, como por exemplo, uma regeneração muito mais avançada. Se for confortar mais as pessoas que gostam do Sasuke assim como eu, na minha opinião, o Sasuke superou o Obito se a gente não considerar a forma de Jinchuriki dele. E olha que nem precisa ser o Sasuke lá do Gedo Susanoo para superar o Obito antes de se tornar um Jinchuriki. Por mais que eu goste muito do Obito, eu acho sim que o Sasuke o superou como um ninja, se a gente não considerar a forma Jinchuriki do 10 caudas, que é uma forma muito roubada. Apesar do Obito também não ter explorado completamente essa forma e também ter sido muito nerfado quando atingiu o nível de Jinchuriki do 10 caudas, vamos combinar, mas isso fica para um outro vídeo. Em primeiro lugar, Madara Uchiha. Madara é possivelmente o shinobi mais poderoso que já existiu ao lado do Hashirama. Muitos acham que o Sasuke adulto superou Madara, mas eu discordo demais, demais mesmo. E eu nem tô levando em consideração nesse caso o Madara Jinchuriki, mas o Madara normal, só com o Mangekyo Sharingan ou o Rinnegan.
Muitos esquecem, mas o Madara é simplesmente uma arma sem igual de combate. Ele cresceu lutando todos os dias de sua vida. Ele lutava com muita frequência, lá na Era dos Estados Combatentes. A própria obra deixa isso muito claro, diversas vezes. O Madara só sabia lutar. Estamos falando aqui do cara que deu risada quando foi revivido na guerra com o Rin Tensei, porque conseguia sentir o gosto do seu sangue, ele pulsando, o sabor da batalha. Ele era um alucinado por lutas. Provavelmente não existe ninguém com mais experiência em batalhas do que o Madara e o Hashirama. Por isso, eu acho que o Madara, mesmo antes da sua forma de Jinchuriki, é muito superior sim ao Sasuke adulto, que viveu por muito tempo em uma era de paz. O Sasuke é um gênio, possui Rinnegan, mas o Madara também, e possui um abismo de diferença entre eles se levarmos em consideração as experiências em batalhas. Além disso, Madara possuía um dos Rinnegans mais poderosos e completos da obra. Já fiz até vídeo sobre isso que você pode conferir aqui. Além dele possuir o Mangekyo eterno e Susanoo perfeito, ele era um monstro. E olha que o Madara, apesar de ser sim um dos personagens mais bem construídos da obra, e eu gostar bastante dele, eu ainda prefiro o Sasuke e o Obito. Porém, não tem como não dizer, até pra mim, que o cara, o Madara, não é o mais poderoso Uchiha que já existiu. Na sua forma de Jinchuriki, então, as coisas ficam ainda mais bizarras. Nesse modo, o próprio Hagoromo admitiu que o Madara estava tentando se assemelhar a ele e alcançar o poder da Kaguya. O Madara possuía o Limbo, clones invisíveis de uma outra dimensão indetectáveis para aqueles que não possuem Rinnegan. Ele chegou a despertar o Rinne Sharingan, que o permitiu liberar o Mugen Tsukuyomi, além de ter absorvido a própria árvore divina. Madara possuía nessa forma uma regeneração absurda, conseguindo regenerar grande parte do seu corpo, mesmo após os danos do Gai no 8º portão. Eu poderia ficar falando aqui até amanhã das habilidades do Madara, mas eu acho que já deu para entender que o cara de fato é sim o Uchiha mais poderoso que existiu. Muita gente gosta de usar como base aquela narrativa de que a próxima geração sempre supera a anterior, porém, temos que entender que isso não é uma regra absoluta e imutável. De fato, grande parte da próxima geração, como um todo, tende a superar a antiga, mas isso não significa que todos os shinobis serão superados, como o próprio Madara, que não teve nenhum outro Uchiha que o superou como um todo de uma forma plena e fixa. Podemos até ir além e falar que não teve praticamente nenhum ninja que superou o Madara. Na realidade, foram pouquíssimos. Mas é isso, está aí a minha lista. Eu realmente fico muito pasmo quando eu vejo uma lista dessa listando, os Uchihas mais poderosos, e o Sasuke, sempre fica em primeiro porque sim, até quando as pessoas consideram a forma de Jinchuriki do Madara, mano, é um bagulho bizarro. Porém, essa é só a minha opinião, você tem todo o direito de deixar a sua própria lista aí nos comentários, mas claro, lembrem-se sempre de respeitar a lista da galera, assim como a minha também. Não concorda? Deixa aí a sua lista e pronto. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like se você assistiu o vídeo todo, porque provavelmente gostou, então ajude aí o canal, e é isso, espero todo mundo aí no próximo vídeo, fui!